Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste podcast eu vou falar com vocês sobre o livro Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, de Byung-Chul Han. O autor é um filósofo sul-coreano que tem se destacado por meio de ensaios curtos no debate sobre questões das sociedades atuais, que envolvem sociologia, antropologia, tecnologia e filosofia. O livro foi lançado originalmente em 2014, mas só ganhou sua versão para o português em 2018. A essência da obra é discutir de que maneira novas formas de poder estão associadas a aspectos econômicos do neoliberalismo na construção do controle psicopolítico das sociedades. No ensaio, o autor vai dialogar com outros autores muito importantes para o pensamento humano, como Marx, Engels, Foucault, Nietzsche, Kant e Freud. Logo no começo da obra, o autor começa a discutir a crise da liberdade, por meio da exploração da própria liberdade. Na página 9, ele começa falando o seguinte: hoje acreditamos que não somos sujeitos submissos, mas projetos livres, que se esboçam e se reinventam incessantemente. A passagem do sujeito ao projeto é acompanhada pelo sentimento de liberdade. E esse mesmo projeto já não se mostra tanto como uma figura de coerção, mas sim como uma forma mais eficiente de subjetivação e sujeição. O eu, como projeto, que acreditava ter se libertado das coerções externas e das restrições impostas por outros, submete-se agora a coações internas, na forma de obrigações de desempenho e otimização. Vivemos em um momento histórico particular, no qual a própria liberdade provoca coerções. Mas na frente ele vai comentar doenças psíquicas, como depressão ou burnout, são expressões de uma profunda crise da liberdade. São sintomas patológicos de que hoje ela se transforma muitas vezes em coerção. Ou seja, ele já começa mostrando essa crise de liberdade em que o próprio indivíduo age na coerção de si mesmo, que é um aspecto muito interessante para ser refletido já no início da obra e que acaba prendendo muito o leitor, porque é um momento em que nós, enquanto leitores, vamos ficar associando, começamos a associar, o que vamos fazer durante toda a leitura da obra, vários aspectos que ele fala aqui no livro com a realidade que nós mesmos vivenciamos. Outro aspecto muito interessante da obra é o debate sobre a autoexploração, que ele vai falar o seguinte, na página 16. O regime neoliberal transforma a exploração imposta por outros em uma autoexploração que atinge todas as classes. Mais na frente, na mesma página, ele vai afirmar o seguinte: no regime neoliberal de autoexploração, a agressão é dirigida contra nós mesmos. Ela não transforma os explorados em revolucionários, mas sim em depressivos. Ou seja, é um aspecto muito interessante para pensarmos em nossa sociedade como o próprio ser humano leva a si mesmo ao burnout. Deixa de ser, aos poucos, né, a gente está vivenciando um momento que cada vez mais deixa de ser um momento em que nós somos obrigados a fazer as coisas por outras pessoas. Mas com o tempo nós passamos a nos obrigar a ter uma produtividade cada vez maior, a nos autoexplorarmos, como ele mesmo fala. Então essa é uma mudança muito grande no paradigma das nossas sociedades. Já na página 26, ele vai discutir de forma muito interessante o poder inteligente da atualidade. Ineficiente é todo poder disciplinar, que com grande esforço aperta violentamente as pessoas com um espartilho de ordens e proibições. Muito mais eficiente é a técnica de poder que faz com que as pessoas se submetam ao contexto de dominação por si mesmas. Essa técnica busca ativar, motivar e otimizar, não obstruir ou oprimir. A particularidade da sua eficiência está no fato de que não age através da proibição e da suspensão, mas através do agrado e da satisfação. Em vez de tornar as pessoas obedientes, tenta deixá-las dependentes.
O poder inteligente e amigável não age frontalmente contra a vontade dos sujeitos subjugados, controlando suas vontades em seu próprio benefício. É mais afirmador que negador, mais sedutor que repressor. Ele se esforça em produzir emoções positivas e explorá-las. Seduz em vez de proibir. Em vez de ir contra o sujeito, vai ao seu encontro. Esse aspecto aqui é muito interessante, que o poder hoje ele vai tornando as pessoas mais dependentes por meio de uma imposição mais amigável, né? Que não vai frontalmente, né? Ele é muito mais afirmador, como ele diz, do que negador. Ele vai nos seduzindo essa nova forma de poder, em vez de nos repreender. E isso vai nos tornando mais não só aptos, mas também interessados em entrar nesse jogo, por mais que nós passemos a manter relações de dependência com esse poder. Então esse ponto é muito interessante, porque mostra gradativamente como a nossa sociedade deixa de ter esse poder mais disciplinar para um poder mais amigável e inteligente das nossas sociedades atuais. Já nas páginas 35 e 36, ele vai mostrando um caminho que vai da biopolítica, que foi desenvolvida de forma brilhante por Michel Foucault, à psicopolítica. Vamos ver como é que ele vai falar aqui. O poder disciplinar descobre a população como massa de produção e reprodução que deve ser administrada meticulosamente. A biopolítica se ocupa dele. A reprodução, as taxas de natalidade, a mortalidade, a qualidade da saúde e a estimativa de vida se tornam objeto dos controles regulatórios. Foucault fala expressamente da biopolítica da população. A biopolítica é a técnica de governança da sociedade disciplinar, mas é totalmente inadequada para o regime neoliberal, que antes de tudo explora a psique. A biopolítica, que usa as estatísticas demográficas, não possui acesso ao psíquico. Ela não fornece um psicograma da população. A demografia não é uma psicografia, não explora a psique. Aí reside a diferença entre a estatística e o Big Data. A partir do Big Data é possível extrair não apenas o psicograma individual, mas o psicograma coletivo e, quem sabe, até o psicograma do inconsciente. Isso permitiria explorar a psique até o inconsciente. Ou seja, aqui ele deixa bem claro de que forma a gente vai saindo dessa biopolítica e vai passando para uma psicopolítica, gradualmente. Na página 48, ele vai destacar de forma muito interessante a violência da positividade. Ele vai falar o seguinte: tão destrutiva quanto a violência da negatividade é a violência da positividade. A psicopolítica neoliberal, com a indústria da consciência, destrói a alma humana, que é tudo menos uma máquina positiva. O sujeito do regime neoliberal perece com o imperativo da otimização de si, ou seja, ele morre da obrigação de produzir cada vez mais desempenho. A cura se torna assassinato. Na página 52, ele vai continuar esse raciocínio afirmando o seguinte: em vez de usar ameaças negativas, ela, que é a positividade, trabalha com estímulos positivos. Não aplica nenhum remédio amargo, e sim o curtir. Lisonjeia a alma em vez de estremecê-la e paralisá-la. Seduz a alma que a precede, em vez de se opor a ela. Registra cuidadosamente seus anseios, suas necessidades, seus desejos, em vez de desgravá-los. Com a ajuda de prognósticos, antecipa-se às ações em vez de contrastá-las, atuando proativamente. A psicopolítica neoliberal é uma política inteligente, que busca agradar em vez de oprimir. Esse é um ponto central. Várias situações que as pessoas acabam passando por vários estresses, vários burnouts, né?
É um contexto, paradoxalmente, em que a pessoa às vezes vai sendo exaltada nesse processo. Vocês podem ver pelas redes sociais, no YouTube também, em várias plataformas de produção de conteúdo, como é vendido um certo estilo de vida que a pessoa vai produzindo cada vez mais, todo dia produz para alcançar uma felicidade. E aí vai sendo incentivada a isso, vai tendo várias curtidas, vai tendo seguidores, e todo esse processo vai agradando a pessoa também. Vai construindo essa pessoa, vai tendo uma notabilidade, mas dentro também de uma situação de burnout, de excesso de trabalho, em que a própria pessoa cobra muito de si mesma. Nesse sentido, dentro do raciocínio de Byung-Chul Han, passa a ser necessário refletir sobre as diferenças entre a racionalidade e a emocionalidade. Na página 65 ele vai falar o seguinte: a objetividade, a universalidade e a estabilidade caracterizam a racionalidade. Logo, ela é oposta à emocionalidade, que é subjetiva, situacional e volátil. As emoções surgem, sobretudo, com a mudança de estado ou de percepção. A racionalidade, por outro lado, está associada à permanência, à constância e à regularidade. Prefere as relações estáveis. A economia neoliberal, que para aumentar a produtividade reduz cada vez mais a continuidade e instala a instabilidade, impulsiona a transformação emotiva do processo de produção. A aceleração da comunicação também favorece a transformação emotiva, porque a racionalidade é mais lenta que a emotividade. Em certo sentido, ela não tem velocidade. Por isso, a pressão da aceleração leva a uma ditadura da emoção. O capitalismo do consumo, além disso, introduz emoções para criar necessidades e estimular a compra. O emotional design molda emoções e padrões para maximizar o consumo. Hoje, em última análise, não consumimos coisas, mas emoções. Coisas não podem ser consumidas infinitamente, mas emoções sim. Emoções se desdobram para além do seu valor de uso. Assim, inaugura-se um novo e infinito campo de consumo. Além de demonstrar uma diferença entre aspectos ligados à racionalidade e à emocionalidade, este fragmento é muito interessante porque ele traz uma reflexão essencial para entendermos a nossa sociedade, que é que cada vez mais as pessoas não estão comprando só coisas, mas principalmente emoções. Então a gente passa a viver cada vez mais um capitalismo das emoções. Não interessa a coisa em si, mas sim as emoções que nós sentimos. E essas emoções vão ser um centro do neoliberalismo, segundo Byung-Chul Han. Lidar com as emoções, né? Vai ser muito importante nesse processo todo dessas novas relacionadas a essas novas técnicas de poder. Na página 69, Byung-Chul Han vai discutir um pouco mais sobre um conceito que tem sido muito utilizado na nossa vida cotidiana e até mesmo na educação, que é a gamificação. Ele vai dizer o seguinte, na página 69: para gerar mais produtividade, o capitalismo da emoção também se apropria do jogo, daquilo que seria, na verdade, o outro do trabalho, e gamifica o mundo do trabalho e da vida. O jogo emocionaliza e até dramatiza o trabalho, criando assim mais motivação, através da rápida sensação de realização e do sistema de recompensas. O jogo gera mais desempenho e rendimento. O jogador, com suas emoções, está muito mais envolvido do que um trabalhador meramente funcional ou que atua apenas no nível racional. Uma temporalidade especial é imanente ao jogo, caracterizado pela sensação de êxito e recompensas imediatas. Mais na frente, na página 70, ele vai falar o seguinte, complementando isso. A gamificação do trabalho explora o homo ludens, que se submete às relações de dominação enquanto joga, com a lógica da gratificação por meio de likes, amigos ou seguidores. A comunicação social também está submetida à modalidade do jogo.
A gamificação da comunicação é acompanhada de sua comercialização. Entretanto, a ludificação destrói a comunicação humana. Ou seja, gente, nesse capitalismo da emoção que vivemos, segundo Bill Churran, a gamificação vai ser um processo muito importante para transformar tudo em mais atrativo, vários processos em mais urgentes, e também vai ser fundamental na construção de recompensas para as pessoas, o que não pode ser deixado de lado numa sociedade da emoção, como da sociedade que vive o capitalismo da emoção, nos dizeres de Bill Churran. Na página 85, outro aspecto que é fundamental da obra do Bill Churran é a discussão sobre o registro total da vida, por meio do Big Data. Vamos lá, aqui na página 85, ver o que ele fala. Hoje, cada clique que damos e cada termo que pesquisamos ficam salvos. Cada passo na rede é observado e registrado. Nossa vida é completamente reproduzida na rede digital. Os nossos hábitos digitais proporcionam uma representação muito mais exata de nosso caráter e a nossa alma, talvez até mais precisa ou mais completa do que a imagem que fazemos de nós mesmos. Ou seja, tudo nesse meio digital acaba sendo registrado de alguma forma. E esse registro total vai revelar muito das pessoas, muito de todos nós. E aí entra um tema muito importante no registro das microações, que ele vai discutir na página 89. Poderia se estabelecer uma analogia entre os Big Data e a câmera de cinema. Como uma lupa digital, o data mining ampliaria as ações humanas e revelaria, por trás do espaço de ação estruturado pela consciência, um campo de ação estruturado de maneira inconsciente. A microfísica dos Big Data tornaria visíveis atoms, isto é, microações, que escapariam à consciência. Os Big Data também poderiam promover padrões coletivos de comportamento dos quais não seríamos conscientes como indivíduos. Com isso, o inconsciente coletivo ficaria acessível. Analogamente ao inconsciente óptico, a inter-relação microfísica e micropsíquica também poderia ser chamada de inconsciente digital. A psicopolítica digital seria então capaz de aproveitar o comportamento das massas em um nível que escapa à consciência. Ou seja, há nesse processo todo o registro das nossas microações. E esse registro de microações vai falar muito sobre a gente. Vai falar coisas que até mesmo nós talvez não seríamos capazes de falar. Eu até brinco com alguns amigos meus que no final das contas o Google às vezes conhece muito mais da gente que nossos melhores amigos. E esse raciocínio é muito bem desenvolvido pelo Bill Churran aqui. Claro que ele tem esse comentário num nível acadêmico bastante elevado, né? Na sequência, ele vai mostrar como o Big Data se tornou um grande negócio. Ele vai afirmar o seguinte, por exemplo, ele vai dar como exemplo uma empresa estadunidense de análise dos Big Data, chamada Axcom. Ela comercializa os dados pessoais de cerca de 300 milhões de cidadãos norte-americanos, ou seja, de quase todos os cidadãos. Dessa maneira, a Axiom sabe mais coisas sobre os cidadãos norte-americanos do que o FBI. Na Axiom, as pessoas são divididas em 70 categorias e oferecidas em um catálogo como mercadorias. Para cada necessidade, há algo para comprar. Pessoas com valor econômico baixo são denominadas com o termo waste, lixo. Consumidores com alto valor de mercado se encontram no grupo Shooting Star. São dinâmicos, casados, têm entre 36 e 45 anos, sem filhos, levantam cedo para correr, gostam de viajar e vêm Sinfield. Não conheço esse Sinfield aí, mas é muito interessante que ele mostra de maneira bem precisa como as informações das pessoas essas informações se tornaram um grande negócio que pode gerar lucros bilionários, até trilionários para as empresas que conhecem essas informações.
Porque quanto mais o mercado conhece do seu consumidor, mais e quando ele consegue encaminhar essa informação diretamente ao consumidor preciso, maior é a sua efetividade. E isso é muito forte na internet, por exemplo. Às vezes as pessoas estão procurando um livro sobre um autor na internet, deram uma olhada, e de repente em sua rede social aparecem algumas propagandas da venda de um livro, de um determinado livro. Isso eu estou falando de livros, né? Mas também vai acontecer com outros produtos, como computadores, celulares. Então tudo isso vai mostrando como o Big Data vai se tornando um grande negócio nas nossas sociedades. Por fim, gente, eu vou destacar para vocês o que o Bill Churran fala na página 102 sobre essa atual euforia do Big Data, que ela não é essencialmente tão nova, né, na história da humanidade. Na página 102 ele diz o seguinte: a euforia atual em torno dos Big Data é muito parecida com aquela em torno da estatística do século XVIII, que, porém, diminuiu rapidamente. A estatística corresponde com efeito aos Big Data da época. Logo surgiu uma resistência contra ela, especialmente por parte do romantismo. A abominação da média e da normalidade é o afeto fundamental desse movimento. O singular, o improvável e o repentino se opõem ao estatisticamente provável. O romantismo cultivou o peculiar, o anormal e o extremo contra a normalidade estatística. Esse aspecto é muito interessante para mostrar como a arte também vai moldando e vai se opondo, né, a algumas questões do seu tempo. E nesse ponto eu acho que falta, na nossa época, uma arte que se oponha a esse raciocínio do Big Data. Eu acho que a arte, especialmente a literatura, ela ainda está muito fraca. Se compararmos, por exemplo, com a resposta que o romantismo deu a esse deslumbramento dos dados estatísticos, né? Eu vejo que a literatura, a arte da nossa época não consegue dar essa resposta tão forte, tão pujante e tão necessária para a relação que nós temos com esse capitalismo da emoção. Eu acho que a literatura está muitos passos atrás ainda do que deveria estar nesse aspecto. Portanto, gente, o livro nos ajuda a refletir sobre a relação entre a economia e a psicologia nas sociedades neoliberais de hoje. Além disso, pode ajudar os membros da nossa sociedade, incluindo os pesquisadores, a buscarem respostas e interpretações mais profundas sobre esse atual momento, esse atual modelo do nosso capitalismo. E aqui é muito importante também eu destacar para vocês que esse livro vale a pena ser lido, ser relido e ser muito discutido. Eu acho que é um livro muito bacana para se fazer um grupo de leitura. Se você está procurando um livro acessível, bacana e fácil de ser encontrado e que chame a atenção das pessoas para montar um grupo de leitura, eu acho que esse é um livro muito bacana para se começar um grupo de leitura, inclusive, né? Esse livro teve a ótima tradução do Maurício Liesen. Então é isso, gente. Quero agradecer muito vocês por terem ouvido este podcast. E se vocês tiverem gostado, compartilhem com os contatos de vocês. Tá bom? Até a próxima.